Olá, queridos! Quero expressar a minha gratidão em estar aqui com vocês neste evento tão poderoso. Somos convocados à transformação. Sou a Aline Duarte, neuropsicóloga, educadora, psicóloga, mãe de 2 filhos, serva de Deus. E estou aqui para dividir esse tempo com você, para refletir um pouco sobre o que é que estamos vivendo. Que contexto é esse de pandemia que atingiu a todos em certa medida? Quer tenha sido pelos efeitos do isolamento social, pelo fato, provavelmente, de um ente querido ou da perda desse ente querido, do medo real da morte. Os dados mostram que todos, em alguma medida, foi atingido. Os índices de ansiedade aumentaram, de depressão se elevaram, as doenças psicossomáticas, gente, doença de pele, dor de cabeça, cefaleias, doenças estomacais, é o que chamamos de doenças psicossomáticas. Aquilo que o nosso cérebro não dá conta, ele se manifesta num problema de pele, num problema ocular, numa cefaleia, e é isso que nós denominamos de doenças psicossomáticas. Às vezes nós ouvimos que crente não passa por essas coisas. Às vezes a nossa fé é confrontada. Muitas vezes a gente é julgado, a gente é criticado, visto até com menor fé. E eu quero aqui lembrar a vocês o nosso profeta Elias, que estava assim no auge da sua vida espiritual, profetizou 3 anos de seca que aconteceram, multiplicou a farinha e o azeite daquela viúva, lembram? Ressuscitou o filho dela, inclusive, venceu 450 profetas de Baal. Mas Elias passou um momento muito difícil da sua vida. O que aconteceu com Elias? Pode acontecer conosco? É certo que sim. Então é sábio, meus irmãos, aprendermos com o profeta Elias que devemos cuidar do nosso ânimo para que ele não seja destruído. E nesse momento de pandemia, nesse período de isolamento social, muitos de nós pode ter sido acometido por um desânimo, por uma apatia. Mas o meu propósito aqui é trazer boas novas a partir de algumas reflexões. Então eu quero que você diga comigo: os meus pensamentos mudam as minhas escolhas. Os meus pensamentos mudam o meu cérebro. Isso é poderoso. Isso é para virar chaves nas nossas vidas. Eu gosto muito de Romanos, quando ele traz para a gente um convite, e é um convite com um clamor por trás disso. Quando ele diz assim, ó, não se amoldem, rogo-vos, ele começa com rogar. Por favor, eu peço a vocês, vou trazer a versão nova. Diz assim, ó, não se amoldem, ó, não fiquem dentro dessa caixinha, ao padrão deste mundo, mas transformai-vos, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o convite aqui é: os nossos pensamentos mudam as nossas escolhas, mudam o nosso cérebro. Lá atrás o apóstolo Paulo já nos chamava a mudança, a transformação das nossas mentes. Então vamos lá. Os pensamentos de Elias, vamos pensar aqui no profeta, foram contaminados pelo desespero. Precisamos aprender a não permitir que o poder das situações difíceis, desconfortáveis, dominem sobre nós. E aí eu quero trazer algo fantástico que eu amo e por isso amo tanto a neurociência. Deus é o maior especialista na neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade, Aline? É a possibilidade de mudança. Aquela história de que eu nasci, eu sou sempre assim, não é verdade.
Isso foi o que nos contaram. Todos os dias nós temos a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de escolher coisas novas. Então a palavra aqui está dizendo, você que está me vendo, que está me ouvindo aqui agora, não cabe numa caixa. Vamos experimentar aqui a transformação da mente, dos pensamentos. Quais são as escolhas que eu tenho realizado? Eu quero te convidar a refletir a partir da perspectiva da neuroplasticidade, mostrando como a nossa mente pode transformar esse cérebro. Isso mesmo, vamos lá. Quero dizer o seguinte, as nossas escolhas, as consequências naturais dos nossos pensamentos e imaginações ficam só na pele do nosso DNA. Podem ativar ou desativar certos genes, olha como isso é poderoso, mudando a estrutura dos nossos neurônios em nosso cérebro. Olha, isso é tão sério, mas tão sério. Preste atenção. Somos seres pensantes. Ao longo do dia, pensamos. E à noite, esses pensamentos serão organizados. Preste atenção. As imaginações podem mudar funções cerebrais em todos os níveis. Eu mudo a minha genética, eu mudo a minha molécula e também mudança epigenética. E aí eu tô falando, quando eu falo de epigenética, eu tô falando de gerações, daquilo que vem de gerações. Enquanto você tá aqui agora pensando, e enquanto você escolhe, você faz expressões genéticas. E essas expressões surgem no seu cérebro. Você fabrica proteínas. E essas proteínas se transformam em pensamentos. Através dos teus pensamentos, das tuas escolhas, a gente pode redesenhar. Você tem o poder de redesenhar, olha como isso é forte, a sua paisagem cerebral. A maneira como o seu cérebro muda é resultado da atividade da sua mente. E é isso que é neuroplasticidade. Então, as decisões que você toma hoje se tornam parte da rede de pensamentos. Enquanto você pensa, por exemplo, negativo, sobre seu futuro, sobre um exame que está aqui na tua mão, você está vivendo a toxicidade. Você está liberando. Vamos pensar, trazer para uma ordem bem prática. Se eu coloco o meu cérebro, vamos pensar aqui, eu estou pensando na hipótese de um exame em minha mão com uma suspeita de um diagnóstico ruim. Eu levo o meu cérebro a uma direção negativa. Isso joga a sua mente e automaticamente o seu corpo a um estresse profundo. Porque quando eu olho para esse exame e suspeito de algo ruim, o que é que eu faço com o meu cérebro? Quando o meu pensamento vai para a negatividade, o que é que eu faço com o meu cérebro? Eu aciono o que a gente tem aqui, chamado sistema límbico. Nosso cérebro é uma grande rede de conexões. Quando o meu pensamento é ruim, é negativo, eu aciono zonas cerebrais. Então eu faço todo o meu cérebro se despertar. Pensem aí, ele fica em estado de alerta. Ele manda mensagem, o sistema límbico manda mensagem para os lobos, manda mensagem para o tálamo e ele fica em estado de alerta. Este estado de alerta libera uma toxina tão grande diante de um estresse, estou falando de um pensamento negativo, de uma suspeita de coisa ruim. Olha o que a gente faz, olha o poder que a gente tem. E a necessidade que a gente tem de mudar, de transformar essa mente. Porque quando eu faço isso, quando eu penso negativo, quando eu temo negativo, o meu cérebro manda uma substância muito tóxica, chamada cortisol, para as minhas glândulas suprarrenais. Então, a liberação de cortisol, ela adoece. Se você vive isso hoje, amanhã, reiteradamente, o nosso corpo começa a sofrer doenças reais, visíveis. Então, tudo começa na transformação desta mente, deste cérebro. Então, quando tomamos uma decisão de má qualidade, por exemplo, quando escolhemos
E aí, quando eu falo em escolher, eu sei que às vezes isso acontece de uma forma inconsciente e o meu convite aqui para você é: vamos pensar, vamos estar atentos ao que nós estamos pensando. E aí eu quero te convidar, repete comigo. Eu sou dono do meu corpo. Eu tenho uma mente de Cristo. Vou repetir aqui. Quando tomamos uma decisão de má qualidade, quando escolhemos ter sentimentos ruins, a exemplo da amargura, da falta de perdão, da incapacidade de tolerar dificuldades, o DNA sofre alteração. Isso não é o que eu estou dizendo, isso é o que mostram os estudos. As pesquisas estão aí para revelar. O cérebro, então, neste momento, gente, entra no modo proteção. E estes pensamentos que são tóxicos se transformam em estresse e vão manifestar em sintomas no nosso corpo. Mas os estudos mostram também que podemos reverter. Claro! Por quê? Porque é a mente que controla a matéria e não o contrário. Não é o corpo que comanda a mente, é a minha mente que comanda a matéria. E se a palavra diz que eu tenho a mente de Cristo, eu preciso tomar posse disso e viver essa verdade. Então vamos lá. Eu posso ativar marcas, presta atenção. Eu posso ativar marcas epigenéticas se eu escolho, por exemplo, viver crenças do tipo: minha mãe foi uma mulher depressiva. Minha avó também já teve depressão. É por isso que hoje eu estou começando a perceber os sintomas de depressão. Isso é modo epigenético de pensar. Isso é a gente ficar muito restrito. Por que fulano é assim? Fulano é assim, é alcoólatra. Por que ele é alcoólatra? Porque o avô foi, o bisavô também foi. Presta atenção. Pensar e verbalizar o problema servem como sinal que acabam por tornar este problema em realidade. Se não tivermos cuidado com os nossos pensamentos, podemos viver algo que não planejamos. Há alguma identificação até aqui? Se há, eu quero te dar a boa nova que há tempo para mudar e que o Senhor preparou este tempo para sermos transformados. Porque transformados em mente, nós transformamos quem está ao nosso redor. Nós transformamos a nossa igreja. Nós transformamos o nosso ambiente de trabalho. Nós podemos transformar o nosso ambiente familiar. Vamos lá. Vamos para a boa notícia, né? Isso pode mudar, Aline? Claro que pode. A atividade cerebral está aqui ligada ao córtex pré-frontal. Gente, o córtex pré-frontal fica aqui, ó. Essa parte que fica na nossa testa aqui. E no lobo parietal. E ela vai nos capacitar a ter o controle de nós mesmos. E ainda tem algo muito importante para te dizer. O que recebemos dos nossos pais podem até criar uma predisposição. Vou repetir, viu? Podem até criar uma predisposição. Mas a boa nova é que não é um destino. Você não é responsável pelas decisões dos seus pais, dos seus avós, mas você, e aí eu preciso te convidar à responsabilidade, é responsável por estar alerta quanto às predisposições e tem que ficar mais alerta ainda para avaliar e escolher eliminá-las. Não, quem viveu isso foi meu pai e minha mãe. Eu não preciso repetir esse padrão comportamental. Isso aconteceu com o meu avô, até porque a palavra diz que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Então nós precisamos nos apropriar do que a palavra nos diz. Então como é que a gente pode mudar, Aline? O conceito primordial é a aplicação da neuroplasticidade na direção correta. Vindo o acontecimento com a mentalidade positiva. Quando você pensa, também sente. E por que isso acontece? Isso acontece porque os pensamentos têm componentes emocionais. Vem junto com a informação ou com alguma lembrança. Enquanto você pensa, por exemplo, você está fazendo o seu caminho até uma decisão. Seja ela muito simples, como o se alimentar, o comer, ou até uma decisão mais complexa, que é uma decisão por escolhas do seu futuro.
Então, os padrões de experiência genética, olha, os padrões de experiência genética não determinam quem é você. Eu não sou apenas fruto do que meu pai, do que minha mãe, dos comportamentos dos meus avós tiveram de influência sobre a minha vida. O modo que você vive, você tem o poder de determinar o que você quer para aqui, para agora, para o hoje. Então, o modo que você vive, o ambiente cultural que você está inserido, suas crenças, as crenças de quem está convivendo com você, a forma como você interage com as pessoas, sua fé, aquilo que você se expõe, pode acreditar, tem efeito direto em como suas proteínas são sintetizadas, como suas substâncias neuroquímicas trabalham. Na verdade, o convite aqui é para permitirmos essa intervenção neuroplástica que vem do céu. Estou aqui para te dizer que seu cérebro é muito poderoso. A palavra em Coríntios 2 diz assim: nós temos a mente de Cristo. Isso significa poder, gente, sabia? Vamos repetir agora? Nós temos a mente de Cristo. Você sabia? Deixa eu te dar um dado de uma pesquisa. Foi realizado um estudo e descoberto que o cérebro de uma pessoa gera mais energia em impulsos elétricos em um dia do que todos os aparelhos celulares do planeta. Você acha que Deus ia te dar uma mente menor do que aquilo que Ele é, do que aquilo que Ele deseja? É muito poder. E às vezes a gente fica vivendo no raso, sem identificar, sem reconhecer e sem experimentar aquele real poder que o Senhor liberou para as nossas vidas. Diz mais, lá na Bíblia está escrito, Ele não nos fez com espírito de medo. O medo, e aí eu trago o medo associado a esses pensamentos negativos, o medo é algo aprendido através de experiências, de observações, principalmente na nossa infância. Deus nos deu o espírito de equilíbrio, de poder e de amor. Não permita que ninguém e nada te convença do contrário. Você tem poder de transformar manifestações tóxicas e negativas em coisas boas, positivas. Isso é neuroplasticidade. Nossa percepção do ambiente, somada à maneira como administramos, controla os nossos corpos e as nossas vidas. Então, se você muda sua percepção, sua forma de ver, até sua biologia, você se torna mestre ao invés de vítima. Eu quero trazer aqui a mensagem que você é protagonista, que você é autor. Deus te deu capacidade de ser mestre, dono, autor, protagonista dessa história que é sua. Quero concluir dizendo que ao decidir prestar atenção aos seus pensamentos e optar por pensamentos mais saudáveis, essas escolhas vão impactar não apenas nas suas emoções, seu espírito e seu corpo, mas também nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas com quem você está se relacionando. Suas escolhas hoje, olha como isso é importante, suas escolhas hoje podem repercutir, podem afetar as próximas gerações. Aí eu volto para a Bíblia quando ela diz assim: finalmente, queridos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha como a palavra já é cuidadosa, há quanto tempo isso está escrito e é tão real e é tão viva nos nossos dias. Ocupe as suas mentes de coisas boas, coisas que vão te trazer benefícios, coisas que vão agregar. Isso vai trazer saúde para o seu corpo. Quero concluir te fazendo alguns desafios. Desafios para enfrentar a ansiedade,
Desafios para fazer escolhas mais assertivas e menos adoecedoras nesse mundo tão adoecedor e tão contaminado. Todos os dias, faça uma autodeclaração. Eu tenho a mente de Cristo. Eu preciso declarar isso diariamente. Você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Deus tem um propósito hoje. Se disponha então para fazer o que Deus te escolheu para fazer. Cada um tem um objetivo aqui na vida. Cumpra o seu com excelência. Se for cuidar da casa, cuide da melhor forma. Se for fazer um almoço, sirva da melhor maneira. Se for costurar, seja exímio em fazer aquilo. Se for ministrar, ministre como vaso, se dispondo na mão do oleiro. Se for advogar, seja justo, coerente. Se for cuidar da saúde do próximo, cuide como se você estivesse cuidando da sua própria saúde. Tudo o que tiver que fazer, seja a sua melhor versão. Não seja cruel consigo mesmo. Menos culpa, menos autocrítica, menos autojulgamento. Durma planejando o seu dia posterior. Não deixa ser mais um dia na sua vida, não. Viva cada dia na sua essência. Eu queria te convidar aqui, todas as noites antes de dormir, planeje o seu dia anterior e se inclui dizer para si mesmo, eu vou dormir e não importa se eu consiga dormir 4, 6, 8 ou 10, eu acordarei bem e disposto. Ao acordar, não fique enrolando na cama não se auto-sabote não, se levante, agradeça por estar vivo, agradeça por mais uma oportunidade. Quantos desejam apenas levantar? Se alongue, ore, medite na palavra, escolha pensamentos respeitosos, pensamentos justos, pensamentos puros, amáveis. E por fim, agora eu finalizo de verdade. Eu quero terminar dizendo aqui para vocês o seguinte. Há algum tempo Deus me incomodou a trazer as 4 operações fundamentais para a vida. A gente aprende desde a tenra infância que as 4 operações fundamentais são necessárias para a gente aprender, para a gente levar, tudo que a gente precisa adquirir na vida acadêmica. Mas aqui eu quero falar de 4 operações fundamentais para a vida, que a gente experimente todos os dias viver essas operações. E quais são essas operações? Mais empatia, mais amor próprio, mais auto-perdão, menos críticas, menos julgamentos. Multiplique amor, principalmente o amor ao próximo. Viva este amor, profetize este amor, pense no amor. A Bíblia diz como segundo mandamento que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Experimente multiplicar esse amor. Se a gente pensa bem, se a gente tem bons pensamentos acerca do outro, isso vai reverberar para mim, isso volta em bênçãos para a minha vida. Divida experiências, as boas ideias, os bons pensamentos, os bons resultados. Isso nos faz mais próximos de Deus. Isso nos faz mais saudáveis emocionalmente. Isso faz transformações neurobiológicas. Isso nos faz mais saudáveis para mim, para o próximo, para quem está ao meu lado. Todo dia é dia de reflexão. Todo dia é dia de mudança. E eu quero concluir. O Senhor te fez a imagem e semelhança com a mente dele. Então escolha bons pensamentos. Os meus pensamentos vão fazer toda a diferença. Os meus pensamentos
podem me levar tanto ao exponencial quanto à derrota. Vamos virar essa chave neste dia. Eu estou contigo, nós estamos juntos, em fé, em amor, em unidade. Que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural, abundantemente. Te amo em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz todos os dias. Um beijo carinhoso.